Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. Tô aqui com um amigo meu, Marcos Alonso, Dr. Marcos Alonso, né? Na clínica Unilaser, uma clínica muito chique, muito maravilhosa, aparelhos modernos, pessoal que trata você de uma forma muito humanizada, né? E a gente tá até comentando um pouquinho antes desse tratamento das pessoas, como é bem tratado as pessoas aqui, né, doutor? Então, para mim é um prazer que você tá me recebendo aqui, é um prazer que você já é amigo do meu pai há muito tempo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Antes eu falava que era amigo do teu pai, agora eu tenho que falar assim, eu sou amigo do filho dele, bicho. É muito bacana ver essa geração de vocês que veio para ficar. Eu me lembro quando eu terminei a faculdade e vim para Santos, essa vontade de fazer diferença. E a gente tem isso um pouquinho aqui na Unilaser, né? Eu tenho um humor quase inabalável, eu acho muito importante a gente ser uma presença leve nesse tipo de ramo que nem o meu. Eu me identifico muito, eu me defino muito pelo humor. Às vezes as pessoas chegam com ansiedade, depressão, aquela tristeza, ninguém quer ficar doente, a gente vai envelhecendo, vai perdendo coisas. Então eu acho o humor uma ferramenta assim, essencial para lidar com o ser humano. Uma presença leve. Eu chego cedo, hoje eu cheguei às 7 horas da manhã e eu vou até às 10 horas da noite. E o ambiente aqui na Unilaser é gostoso. Os funcionários têm essa sensação. Isso é bacana, porque você chega, você é bem recebido da portaria, passando pela recepção, pela telefonista, pelo médico. Isso tudo faz parte, né? A medicina tem muita tecnologia, mas de repente a tecnologia faz com que a gente viva muito, mas não necessariamente bem. Então é importante. Cada um que vier vai levar um pouquinho da minha vontade de viver, da minha vontade de trabalhar, faz parte do tratamento. Você dá um pouquinho de você. E eu sentia muito isso quando eu era paciente. Porque eu já fui paciente, eu sou paciente também. Já teve do outro lado, Já né? tive do outro lado, a gente sabe como eu outro dia brinquei com os residentes e falei assim, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão perceber um monte de pequenas coisas que a gente não percebe, como a gente fica frágil quando está doente. Eu convivia, eu me lembro meu pai, quando ele era novinho, que era aquela fortaleza, trabalhava um plantão atrás do outro. Hoje eu vejo ele com quase 90 anos. A fragilidade do ser humano, o ritmo que a gente tem, a dificuldade da gente fazer coisas que a gente fazia com simplicidade antes, a gente vai perdendo, né? Então é importante a gente conseguir se comunicar. E a gente atende aqui desde o paciente jovem de 20 e poucos anos que tem o desejo de não usar mais óculos, até o paciente mais velho que tem doenças graves. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode perder a visão humana, mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço. O grande diferencial sempre vai ser o ser humano. Ah, mas em tal lugar tem a cirurgia robótica, tudo mais. A mão humana, o calor humano nunca vai desaparecer. Isso não vai desaparecer. Eu falo para todo mundo, a tecnologia veio para ficar, dominem a tecnologia, é uma ferramenta extraordinária, mas não deixem de lembrar que por trás da doença tem uma pessoa. Isso é o mais importante para que você consiga passar um pouquinho do que você aprendeu e melhorar a vida do seu paciente. E eu fui um desses pacientes que deixei de usar os óculos, né? Eu sempre falava, nossa, eu não quero usar mais óculos, tal, não, vamos esperar. Quando deu pra gente fazer, a gente fez a cirurgia e maravilhoso, eu voltei a enxergar bem, né? Assim, muito bom voltar a enxergar. E eu lembro até que na cirurgia eu tava bem nervoso antes de entrar, né? Normal, né? A gente fica com dúvida, assim, né? Porque, será que vai ser simples, tranquilo, né? A gente pede muita opinião, né? Na sala de espera fica todo mundo meio tenso, né? Parece que é a fila do abate. Aí, beleza, eu fui pra cirurgia e ele trata da gente de uma forma muito leve, muito gostosa. Ele fez até umas brincadeiras, falou de futebol. Então você não consegue ficar tão focado naquele nervosismo. Então eu acho que isso ajuda muito os pacientes, né? Esse jeito leve de levar as coisas, né? O jeito leve de falar com o paciente, o jeito brincalhão, acho que tudo isso ajuda. E você sente, né? Quando a pessoa é mais séria, é claro que você não vai ficar brincando. Mas você viu que eu já era meio brincalhão e tal. Já na cirurgia a gente conversando, muito engraçado, né? Uma coisa muito legal. Não, é um desafio, né? Lidar com o ser humano é sempre um desafio. E eu, por exemplo, eu já fui operado também. Então eu me lembro quando eu estava num centro cirúrgico, numa sala de espera, esperando para ser operado, ansiedade. A gente fica sozinho esperando para ser operado
E aí a gente não deixa passar nada, a gente presta atenção em tudo, na enfermagem, no médico, dentro da sala. Aquela sensação quando você vai ver um filme no cinema e você olha a cara do sujeito que saiu da última sessão para ver se ele gostou ou não gostou do filme, para ver se o paciente que saiu da sala tá bem, tá feliz. Isso tudo é muito importante. A gente, no dia a dia, tem que tomar cuidado para que isso não passe a ser automático. Não pode ser automático, não pode ser nunca automático. Você tem que se policiar todo dia, você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar de pessoas para fazer medicina. Esse é o perfil. Eu brinco que assim, todas as pessoas que eu atendo, eu tento estabelecer esse raporte, alguma coisa em comum. Tem gente que é o futebol, tem gente que é a história, tem gente que é o animal de estimação. A gente tentar ter um ponto em comum para estabelecer alguma coisa em comum. E hoje, no meio de todos esses pacientes, sempre fica um carinho, uma relação muito boa. Quando eu termino o dia aqui, é uma troca de energia muito bacana. Eu dou um pouco de mim, mas eu recebo um monte das pessoas. Isso é muito bom. Eu chego em casa feliz da vida. Chego cansado, morrendo de fome, mas eu chego feliz da vida. E é uma realização, porque o paciente tem na cabeça dele uma imagem do que vai ser a cirurgia. Às vezes a gente fantasia um pouco com o procedimento. O camarada assiste num filme da televisão ou alguma coisa e guarda aquela imagem na cabeça. Então a gente tem que desmistificar. Às vezes a gente tem que usar uma linguagem mais simples, não precisa usar uma linguagem médica para que a pessoa consiga entender exatamente por analogia o que é que você vai fazer, como é que vai se comportar. Às vezes a gente usa recurso audiovisual. Eu gosto muito de desenhar. Eu tenho facilidade em desenhar, em mostrar como é uma cirurgia, como é a anatomia, do que a gente vai mexer, porque é muito importante. Tudo que eu não conversar com você, o Dr. Google vai falar. E o Google é uma ferramenta fantástica, mas como qualquer ferramenta, ali dentro tem o joio e tem o trigo. Dentro do mundo da internet, a gente tem que ter a percepção de selecionar fontes. A gente tem as fake news, a gente tem muita propaganda embutida, tem grandes laboratórios, a indústria farmacêutica é muito pujante. Então, às vezes, por trás de uma entrevista que a gente vê na televisão, tem um marketing ali embutido, como tem um marketing na novela, nada acontece por acaso dentro do mundo do marketing, né? Então, a gente tem que saber separar o que é bom para você e escolher junto. E você tem que ter com o seu cirurgião a calma, a tranquilidade de poder conversar, de poder tirar os seus medos. Eu sou de uma época que se perguntava muito pouco para o cirurgião. Existia um relacionamento meio vertical, pai e filho. O camarada, ele chegava no médico e o médico falava, você tem isso, vamos fazer isso. Não existia muita contestação. Isso nas últimas décadas mudou demais. Hoje tem muita informação, né? Então você tem que ser bastante coerente, você tem que conversar e explicar, e não é o que você fala, é o que o paciente entende. Então a pessoa tem que sair de lá sem dúvida. E mesmo alguns procedimentos, tem paciente que eu explico o procedimento, prós e contras, risco e benefício, e às vezes o paciente opta por não fazer. E eu prefiro que a pessoa não faça do que ela faça e fique frustrada, de que não vai atingir o objetivo que ela queria. Então, a comunicação entre o médico e o paciente, isso nunca vai desaparecer. É uma profissão que você precisa se comunicar muito bem. E ainda mais quem trabalha com muito público, oftalmologia é uma coisa meio maluca, porque a gente faz clínica e cirurgia ao mesmo tempo. Não é toda a profissão que faz isso. Aí tem umas profissões que são eminentemente clínicas, outras são mais cirúrgicas, e a gente trata desde o camarada que precisa do óculos para perto, que é uma coisa, embora muito simples, sem o óculos você não trabalha, até a pessoa que precisa fazer uma cirurgia mais complicada. Então eu fico muito feliz. Eu acho que a minha personalidade caiu bem com a minha profissão. Eu vou bem porque é o meu perfil lidar com pessoas. Eu ficaria muito infeliz se eu trabalhasse, por exemplo, fazendo exame de imagem e chegando e só vendo um monte de raio-x e dando laudo o dia inteiro sem poder conversar com as pessoas. Eu não seria feliz. Você gosta desse convívio com o paciente, né? Esse contato humano que é bem importante mesmo. E é diferente. Eu também sou assim também. Eu estudo na medicina veterinária, eu vejo muito raio-x e tal, mas eu gosto mais dessa parte de cirurgia, eu me interesso mais. Acho mais... cada um tem uma área, né? Isso aí cada um tem um... Vamos falar um pouquinho desse começo. No começo, como é que foi isso? Você, por livre e espontânea vontade,
quis fazer medicina ou teve uma pressão da família, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente fazendo o curso, não porque ama a profissão ou porque tem aptidão, porque a família fala, pô, faz isso aí, a pessoa, nossa, eu vou andar de branco, eu vou não sei o que lá. Tem um pouco desse status, essa questão de status. Mas eu acho que antigamente, não sei se tinha tanto ou era menos, queria que você explicasse um pouco dessa questão. E se você fez por amor, assim, ou porque também teve uma influência, um pouco de influência? Eu tive uma influência, acho que muito positiva do meu pai. Meu pai se formou em 58, eu a vida inteira vi meu pai trabalhar muito, mas eu via meu pai acordar assobiando e trabalhar o dia inteiro e voltar assobiando. Infelizmente ele trabalhava muito, a gente via menos papai do que a gente queria, porque ele trabalhava demais. Mas foi uma influência positiva e é uma coisa que eu falo para os pais, né? Você tem que ser uma pessoa positiva com a sua vida. Eu tenho um monte de colegas que são médicos e têm filhos em idade de escolher profissão, e às vezes ele fala, puxa vida, eu gostaria tanto que meu filho fizesse a minha carreira, fizesse medicina, mas nenhum deles querem. Por quê? Porque se você chegar em casa todo dia, ai, tô morto, trabalhei pra caramba, ai, que carreira, que responsabilidade, e a remuneração não é o que eu queria, você está passando uma imagem negativa da sua profissão. Então, aquele pai que um filho tem vontade de fazer a mesma profissão, é porque viu uma pessoa realizada em casa. E em casa, meu irmão mais velho era dentista, meu outro irmão é oftalmo também, faz oftalmologia e oculoplástica. E quando eu fui fazer faculdade em Campinas, que é um berço da oftalmologia, eu tinha uma prima que era casada com um médico espetacular do Instituto Penido Burnier, que é o Queiroz Neto, e ele me convidou para acompanhar ele, e um determinado dia fui ver ele fazer um transplante de córnea. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Eu vi ele operando aquilo, no outro dia, às 7 horas da manhã, eu estava na porta do hospital esperando ele. Posso te acompanhar? E eu comecei a acompanhar ele ainda no 4º ano da faculdade, acompanhei ele no 4º, no 5º, no 6º, que eu acho que o pessoal acho que não me aguentava mais ver naquele hospital, até poder fazer um concurso seletivo, pleitear uma vaga, fazer a residência, e foi uma paixão. Era um lugar, o Instituto Penido Burnier, onde se respirava oftalmologia, café, almoço e jantar. Era imersão. O residente chegava às 6 horas da manhã, a gente tomava café com os chefes, café da manhã, discutindo os casos, ia operar. Na hora do almoço, a gente voltava para o refeitório do hospital, almoçava e discutia o que tinha operado de manhã, voltava para trabalhar, voltava para o refeitório e jantava para ter discutido o que tinha operado à tarde. Quer dizer, não tinha como. Quem não se dedica integralmente num ambiente desse não consegue sobreviver. É viver para a profissão, praticamente. E até hoje, quer dizer, eu de vez em quando eu vou para Campinas e eu tenho médicos que me ensinaram demais, o Queiroz é um deles, que eu vou morrer devendo para ele, Dr. Toledo, que é um cara espetacular, que é um cirurgião de retina e vítreo, reverenciado no Brasil e todo, e eu vou lá e todos já estão com 60, 70 anos ou mais, e 7 horas da manhã tá todo mundo de aventalzinho branco, se escovando para operar e discutindo casos, são apaixonados, né? E se bobear, se acaba negligenciando o filho, esposa, a família, a saúde, porque eles vivem aquilo intensamente. Para mim foi uma lição de vida. Quando você faz o que você gosta, você vem trabalhar feliz da vida. Faça o que você gosta e tudo fica tranquilo. A gente cansa, mas no outro dia você fica louquinho para voltar, para ver quem você operou, para ver se ficou bom. Essa é a lição. Escolha alguma coisa que você gosta de fazer e você não vai se arrepender. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Vamos falar um pouco da aparelhagem, né? Que eu sei que aqui na Unilever tem os melhores aparelhos, mais modernos. E eu queria fazer primeiro uma pergunta para você. Mudou muito desde que você formou até agora os aparelhos? Eu imagino que sim.
E ficou muito caro essa parte. Você falou do dólar um pouco. Eu imagino que muitos desses aparelhos, muitas dessas tecnologias sejam importadas, né, para o Brasil. Porque o Brasil não tem muita tecnologia, assim, né? Não produz muita tecnologia. A gente tem esse problema de não produzir muita tecnologia. Isso é um gap, né? Infelizmente mudou bastante, encareceu. Santos é uma cidade pontual. A gente tem um número de clínicas oftalmológicas de alto nível muito grande para uma cidade desse porte. Então, nós temos vários centros de excelência que competem em altíssimo nível. A maioria das grandes e boas clínicas de Santos tem o mesmo padrão das clínicas de São Paulo. Infelizmente, em São Paulo tem muito mais dinheiro circulando do que aqui para sustentar equipamento lastreado em dólar. Então, o pátio tecnológico, infelizmente, quando você olha esse celular aqui, eu já vi quanto celular eu abro em casa, eu tenho um iPhone 3, um iPhone 4, um iPhone 5, aí eu parei nesse que é o 6, mas já tenho o X, tenho não sei o quê. O equipamento é muito parecido, os microscópios sofisticaram, o laser sofisticou, as máquinas de semiologia de exame foram se sofisticando e a gente faz um esforço muito grande todo ano para tentar continuar comprando tecnologia, porque, como você disse, o Brasil não investiu, nós não temos ainda, eu espero que um dia a gente tenha, os aparelhos são patenteados, alguns deles vêm de fora e são montados no Brasil, mas todas as peças sensíveis de alta tecnologia são estrangeiras, salvo raras exceções. A maioria dessas máquinas vem de fora, trazidas por multinacionais que se instalam no Brasil, e eles te dão suporte, eles te dão assistência técnica, manutenção, mas a máquina, ela, além de ser cara, depois que você compra a máquina, você continua pagando todo mês e eternamente para que essa máquina fique sob um contrato de manutenção. Porque se uma peça dessa máquina quebrar, a multinacional importa, vem uma peça lá de fora, é trocada a peça. Se você ficar sem um contrato de manutenção e essa máquina enguiçar, provavelmente o custo de consertar a máquina seja superior a comprar uma máquina nova. Então, isso faz parte do mundo da alta tecnologia. Às vezes a gente conversa com o Dr. Clemente, quando eu estou lá no programa com seu pai, ele passa pelo mesmo problema. Uma máquina nova de ressonância, de tomografia, pode custar $1 milhão. A gente teve essa mesma conversa desse negócio do dólar, que atrapalha muito. 5 milhões de reais. E, de repente, daqui 2 ou 3 anos, entra no mercado uma máquina com uma resolução melhor. Sim. E você acaba sendo pressionado para fazer um diagnóstico melhor e para você continuar competitivo a trocar essa máquina. E, de repente, essa máquina que você pagou $1 milhão, você tenta vender ela no mercado norte-americano e ela vai valer $200 mil. Ela não vale mais nada. E aí você tem que colocar mais $1 milhão para comprar uma nova. Então, é um exercício de gestão gigante. A gente casa com o trabalho. Hoje, eu gasto muito mais dinheiro a gente reinveste aqui dentro do que com qualquer outro tipo de fatura da minha vida. As maiores faturas são para comprar e adquirir equipamentos mais modernos. Isso não tem fim, a tecnologia, graças a Deus, a tecnologia não tem fim. Então, foi mudando tudo, a forma de operar mudou, o laser mudou, melhorou, mas encareceu. Me preocupa, porque encarecer exclui. Eu acho genial quando Sabin inventou uma vacina que com uma gotinha, que custava centavos de dólar, eu imunizava uma criança de paralisia infantil e a criança, ela recebia o vírus atenuado, ela podia até passar a vacina para outra criança, infectar a criança com a vacina. Se a gente precisasse na época de um laser de $1 milhão para tratar paralisia infantil, a gente não tinha conseguido erradicar. Então eu torço também para que a genialidade das pessoas consigam criar coisas fantásticas sem excluir as pessoas, porque a política de exclusão é muito ruim. Hoje a gente tem no Brasil, uma parte da medicina é igual a de Nova York, mas uma parte da população vive igual na Índia, no Haiti. Isso é uma coisa preocupante, é um outro desafio, porque o médico aqui em Santos, a maioria das vezes, ele trabalha tanto na clínica pública quanto na privada. E é muito comum a gente levar coisa da clínica privada para ajudar na clínica pública, porque existe um gap, existe uma boa vontade grande do poder público de correr atrás, mas não é fácil, é realmente difícil. A região é bem coberta e tudo, mas ainda é um desafio e vai ser durante muitos anos. Financiar a saúde privada é um desafio, financiar a saúde pública é um desafio maior ainda.
Qual que é a importância do hábito, né, de frequentar o oftalmologista, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito tempo sem vir, né? Ficar 5 anos, faz 5 anos que eu não vou no oftalmologista, eu estou enxergando muito bem, mas qual que é a importância, né, de ter uma visita, uma rotina? O americano, ele consegue gerir muito bem isso. O americano tem uma visão da medicina muito mais preventiva, então eles trabalham muito com dados, com estatística, com pesquisa, para a gente entender que é muito mais barato o paciente vir cedo, antes de uma patologia ficar grave. Então a gente tem uma idade pré-escolar que as crianças deveriam todas ser vistas para evitar, ou que a gente visitasse e examinasse essas crianças ainda na escola, assim que elas entram na escola. Para os adultos jovens, depois dos 40 anos, uma consulta por ano é o esperado para a gente fazer. Após 40 anos, então uma consulta por ano, tá bom. Aí seria o ideal. E tem uma outra coisa muito interessante, que é uma corrente muito inteligente do mundo, que tem a medicina baseada em evidência, que é para a gente não ficar desperdiçando recurso e exame. Se o paciente tem uma evidência de ter tal doença, a gente vai gastar energia, recurso naquela evidência. Então, se você tem na sua família hereditariedade para glaucoma, a gente usa essa evidência para focar no glaucoma na sua família. Se você tem diabetes, a gente vai atrás das doenças do diabetes, para que a gente não se perca nesse mundo. E hoje é muito comum, o médico se perde com tantas alternativas e a gente acaba pedindo exames demais, o que não é produtivo. Toda vez que você faz um exame, você está fazendo uma pergunta. Não é incomum eu receber pacientes com uma série de exames, e aí a gente percebe que o colega também está tendo dificuldade de fazer diagnóstico, e a gente vai tentando se escorar na tecnologia. A medicina baseada em evidência é para que a gente foque. Vamos primeiro atrás da evidência do que é mais provável que a pessoa possa ter, porque é menos provável. Inclusive é importante na medicina privada, porque hoje o convênio também passa por um problema. A gente tem que ser parceiro do convênio e entender que a gente tem que pedir o que é preciso. Se você pedir mais e desregradamente, isso repercute financeiramente no convênio. Então, existe toda aquela ansiedade. A maioria do paciente gostaria de chegar no hospital e pedir uma tomografia, uma ressonância, um PET scan. Mas às vezes não precisa nada disso. Às vezes ele precisa de um raio-x porque ele está com uma sinusite. Então a gente vai tratando em escala, e a medicina baseada em evidência é para ajudar. Os grandes protocolos, hoje as sociedades têm protocolo, cada doença indica, olha, para tal doença vamos tentar fazer esse exame, se não achar, passa para o mais sofisticado. Se de cara você já começa a pedir tudo que é mais caro, mais invasivo, mais sofisticado, não é bom para o paciente, não vai resolver a vida dele, não é bom para a operadora de saúde, que vai estar pagando uma conta cara, essa conta cara repercute para o paciente com uma mensalidade cara de plano. Então a gente tem que hoje saber otimizar tudo. Hoje eu considero até o valor do colírio e do remédio que eu vou passar para o paciente, se vai ser um usuário crônico, que ele vai ter que usar aquele colírio para o glaucoma para a vida toda, quanto que vai impactar se aquela pessoa vai ter condição de comprar esse remédio. Isso tudo faz parte do tratamento. Infelizmente, quer dizer, seria muito bom trabalhar em Nova York e você fala assim, bom, eu posso pedir tudo o que eu quiser porque o recurso é ilimitado e o paciente tem condição de comprar tudo que ele quer, mas a gente tem que se adequar às condições e faz parte da humanização de eu poder juntar tudo isso. Eu não vou ficar passando remédios caríssimos se eu tenho possibilidade de dar um tratamento que entre dentro do orçamento de uma família que tem menos poder financeiro e dar o mesmo tratamento para ele. Cada caso é um caso, né? Mas acho que tem que saber encaixar. Muito individualizado. Quer dizer, os protocolos eles são magníficos para que ajude a gente a tratar, mas cada ser humano é um ser humano. O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. E a experiência, a vivência da gente vai ajudando bastante a gente a selecionar o que é bom para um, o que é bom para o outro. O pessoal que me assiste, tem muitos jovens assistindo, né? E o pessoal fica sempre perguntando, né? Assim, quando você vai num médico, assim, pergunta pra ele, porque eu uso muito celular, eu uso muito laptop, e eu não fico piscando muito, será que isso prejudica mesmo? É lenda, é verdade? O que eu faço pra melhorar isso? Então, já que eu tô com uma sumidade no assunto aqui, vou aproveitar e passar essa pergunta. É a pergunta que as mães mais fazem. Tem algumas coisas interessantes. Existe uma evidência agora de que as crianças, no processo de escolaridade e no lazer dela, estão usando demais celulares, tablets, laptops e computadores. Não tem como voltar atrás, isso vai ser sempre assim. Só o dia todo eles usam. É o dia inteiro. Então, essas crianças em idade pré-escolar, de tanto usarem a visão de leitura, provavelmente nós vamos estar fazendo uma geração de crianças míopes.
Então é interessante, eu fui para a China e teve um dia, eu acho que até mostrei uma foto para o seu pai, as crianças na China, para elas não chegarem perto do laptop, a carteira universitária tem uma peça de metal que restringe o movimento do corpo, que é para a criança não ficar olhando tão de perto, que seria uma forma de eu diminuir o número de míopes. Você imagina a China com 1 bilhão e 400 milhões, e se todo mundo ficar míope, o custo para o Estado de fazer óculos, operar todo mundo. Então, isso é um dos pontos que a gente tem que estimular essas crianças a eventualmente ter atividades outdoor, olhando para o infinito, para a linha do horizonte, para que eles não fiquem predominantemente automíopes. Agora, o celular e o computador, realmente, a gente trabalhando nesse ritmo, a gente pisca menos. E a gente piscando menos causa um desconforto, o olho resseca. Teve uma época que se batizou isso de Computer Video Syndrome. Mas que profissão hoje não senta pelo menos uma parte do dia na frente de um computador ou de um celular? Então a gente orienta o paciente a cada hora e meia, dar um break de 2 ou 3 minutos, usar um colírio lubrificante, sair um pouquinho do celular para minimizar um pouco o impacto. No mais, não tem muito jeito. Nós vamos ter uma próxima geração com mais míopes do que a gente teve na geração anterior. Bom, gostaria de agradecer sua presença aqui no programa, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu tenho como espelho na minha profissão, né? Eu sei que medicina veterinária tem algumas coisas em comuns, então, assim, como tratar com as pessoas, né? E eu sei que você trata muito bem com as pessoas, já passei por paciente. Meu pai já falava muito, muito bem de você, depois que eu conheci, eu vi que tudo isso era verdade, e ainda mais ainda, entendeu? Quando a gente conhece, a gente sente mesmo, né? Como a pessoa tem um cuidado, né? Então, várias emergências minhas que eu precisei, pude contar, enchi o saco dele no WhatsApp, ele foi lá e me respondeu, né? E assim, o médico a gente tem que saber que a gente pode contar com ele sempre, né? E sabendo que pode contar, dá uma alegria, dá um conforto, acho que, para os pacientes. Então, eu queria te agradecer, você está me recebendo aqui hoje, nessa sua clínica maravilhosa, né? Cada vez cresce mais. Acho que fez 20 anos, não foi isso? 20 anos, tô ficando velho, 20 anos já de Unilaser. 20 anos não é para qualquer um, né? A maioria das empresas no Brasil fecha 1 em 1, 2 anos. Tem 20 anos e uma empresa que tem muito nome, muita qualidade, né? As pessoas reconhece, né? Você é um cara que todo mundo, nunca um cara falou um A de você. Nunca. Sempre pessoas falando bem, falando que você é um cara pra frente, um cara que tem um humor, né? Um humor. Quem conhece ele pessoalmente sabe que é um cara muito engraçado e uma pessoa dedicada ao trabalho. Então é uma inspiração pra mim, então te agradeço novamente. Eu que agradeço, aí é um prazer, aí a gente se alimenta da juventude de vocês, viu? Parabéns aí, o Santos tá bem de futuro, viu? De presente estamos mais ou menos, mas de futuro, o futuro tá vindo bem, viu? Obrigado, gente, muito obrigado, é um prazer, obrigado mesmo, viu? Um forte abraço. Bom, gente, muito obrigado por acompanhar o programa hoje. Valeu mesmo, a gente se encontra sempre sábado e domingo, 2h30 da tarde. E reprise também de madrugada, somente na Santa Cecília TV. Obrigado e fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.